Bolsa caindo, saldo diminuindo e você não sabe o que fazer? Se você está na situação desesperado para não perder mais dinheiro, não faça nada antes de assistir esse vídeo. Nesse vídeo eu vou te contar quais são os passos que você tem que tomar numa hora em que a bolsa está caindo e você tem que tomar uma decisão de comprar mais ações ou vender as que você já tem. Então, se você está na situação, esse vídeo é para você. Bora lá! Antes de qualquer coisa, muito bem-vindo, bem-vinda ao canal. Se você ainda não é inscrito, não conhece, esse canal eu busco trazer educação financeira para jovens que estão começando a vida adulta agora. Então, se você está querendo começar a investir, aprender a cuidar do seu dinheiro, não esquece de se inscrever ali embaixo. Eu agradeço muito se você deixar o seu like. Vamos lá então. Primeiro ponto. Antes de qualquer coisa, o primeiro passo que a gente tem que dar é um passo para trás. A gente tem que entender se o dinheiro que você investiu em ações é um dinheiro que você realmente não vai utilizar nos próximos 2 anos. Sério, Lucas, mas ninguém me falou isso. Talvez eu tenha que utilizar o meu dinheiro daqui a 2 anos. Isso é um grande erro de quem começa a investir em ações. Antes de investir em ações, você tem que ter o que a gente chama de reserva de emergência. Por quê? Vou te contar já por que você precisa ter isso e não se desespere se você ainda não tem, que eu vou te explicar o que você faz. Se você começou a investir sem ter a reserva de emergência, eu vou te explicar por que ela é importante. O mercado de ações é o que o Benjamin Graham, do livro Investidor Inteligente, Benjamin Graham foi um dos maiores investidores do mundo, ele foi mentor do Warren Buffett, que hoje tem bilhões de dólares. O Benjamin Graham fala que o mercado, ele personifica o mercado como se fosse o senhor mercado. Ele diz que o senhor mercado é um cara bêbado e maluco, ou seja, em alguns momentos o senhor mercado está super feliz, muito mais do que deveria, e outras horas está super depressivo, muito mais do que deveria. Isso segue um pouco a mentalidade humana. 2 das emoções que mais movem o ser humano a comprar ações ou a comprar qualquer coisa é o medo de perder alguma coisa ou a ganância para ganhar algo. Então, se tem uma ação que está crescendo, que é uma empresa que está bem, todo mundo compra aquela ação, as pessoas até esquecem por que ela está valendo aquilo, compra, a ação sobe, uma hora ela sobe mais do que ela deveria e aí ela começa a cair. Mesma coisa quando acontece alguma crise ou aparece alguma notícia negativa sobre uma empresa ou sobre a economia. Todo mundo vende porque todo mundo tem medo de perder. Então cai muito mais do que deveria. Isso é um grande problema, porque se você está investindo o único dinheiro que você tem, o dinheiro que se acontecer alguma coisa com a sua família, algum problema, esse é o único dinheiro que você teria para pagar um conserto no carro ou algum tratamento médico. Se acontece isso, se acontece essa emergência, você tem que vender as ações naquela hora. E pode ser que aquela hora é uma hora que o mercado está depressivo, que as pessoas estão vendendo as ações mais do que elas deveriam e as ações estão valendo menos do que elas deveriam. E aí você acaba perdendo dinheiro porque você vende a ação num valor muito mais barato do que ela deveria. Então, a primeira regra de investimentos, antes de tudo, você precisa ter uma reserva de emergência, que é em torno de 6 a 12 vezes o que você gasta por mês. Então você soma ali as suas contas, que você gasta para comer, sua moradia, água, luz, e isso você multiplica por 6 ou 12, dependendo de quão seguro você quer ficar, e aí você guarda isso em um investimento que é totalmente seguro, como por exemplo o CDI ou o Tesouro Direto. Beleza? Então você precisa ter reserva de emergência. Lucas, eu não tenho, eu comecei a investir em ações, eu errei, não me julgue, fica tranquilo, eu já fiz isso também. Se você começou a investir em ações sem ter a reserva de emergência, o que você precisa fazer é, o novo dinheiro que for entrando, você vai criando a sua reserva de emergência. E você não mexe nas suas ações antes de ver as próximas dicas. Então vamos lá para os próximos passos de quando a bolsa está caindo, o que fazer. Beleza, Lucas, já entendi, mas agora o que eu faço com as ações que eu já tenho? A primeira coisa que você tem que fazer é rever as ações que estão na sua carteira. A pergunta principal é: por que você investiu nelas? Por que você pagou o valor por cada uma delas? Você sabe
Ou você comprou cada ação só porque a empresa é boa? Porque você ouviu falar que a empresa vai crescer? Não estou te julgando por isso. É o principal motivo que investidores iniciantes investem em ações. Pô, eu vou investir na Petrobras porque a Petrobras é gigante, ela é uma empresa grande, ela nunca vai falir. Ou eu vou investir na Vale porque ela é boa. Eu vou te fazer uma pergunta. Quase todo mundo acha que cerveja é bom, né? Agora, você compraria uma latinha de cerveja por R$ 50? Provavelmente não, né? Não é porque uma coisa é boa que o preço dela tá justo. Então, o segundo passo é você rever as ações que você tem e ver se o valor de cada uma dessas ações, o preço delas, tá justo, se ela tá barata ou se ela tá cara. Agora, como é que eu vou saber se as ações estão baratas ou estão caras? Existe um método para entender isso, é um método chamado de valuation. Você faz algumas contas para entender se as ações das empresas estão baratas ou se está cara. É mesmo, é? Se você quiser um vídeo explicando um pouco sobre valuation, que eu ensino um pouco como fazer essa análise, deixa nos comentários, mas simplificando muito a história, cada empresa ela tem uma capacidade de gerar uma quantidade de lucro. O preço das ações normalmente tende a seguir quanto de lucro a empresa está sendo projetada de entregar nos próximos meses, nos próximos anos. Então, se tem uma empresa que está falindo, a chance dela entregar lucro nos próximos meses, próximos anos é muito baixa e as ações dela vão acompanhando isso. Mesma coisa uma ação de uma empresa que ainda é pequena, mas ela tem o mercado inteiro para ela e ela tem a chance muito grande de dar lucro no futuro, como é, por exemplo, o caso de muitas startups no Brasil e a própria Magalu começou assim. A Magazine Luiza, quando ela começou a entrar no mercado tecnológico, muita gente viu que ela tinha uma capacidade gigante no futuro de dar lucro e mesmo assim, mesmo ela ainda não estar dando lucro, foram investindo nela e aí o preço dela começou a subir. Então a primeira coisa que você tem que ver é entender se o preço que você pagou e o preço atual das ações que você tem está justo, ou seja, comparado com o lucro que ela deve dar nos próximos anos ou nos próximos meses, está um preço justo. Para você ter uma análise aí, o Benjamin Graham, no livro dele, fala que um valor justo de preço-lucro é em torno de 12 a 15. É o valor de P dividido por L. Ou seja, você pega o preço da empresa, o valor da empresa, e divide pelo lucro que ela entregou no trimestre anterior. Eu posso explicar um pouco mais sobre isso, mas comentem ali embaixo se vocês querem aprender um pouco mais sobre valuation. Beleza? Então vamos para a terceira dica para entender se você deve comprar ou vender as ações que você tem. Existem sites que te mostram todas essas métricas, você não precisa ficar calculando na mão. O site Status Invest ajuda muito o investidor a entender se a ação que ele tem está no preço justo ou está barata ou está cara. Você consegue ver o histórico de cada uma das métricas e você pode comparar o histórico da razão P dividido por L ao longo dos meses para entender se hoje esse valor está muito abaixo ou muito acima do que é. Assim você consegue entender se o valor da ação está justo, está barato ou está caro. Beleza? Vamos para o terceiro ponto para você decidir se compra mais ações ou vende. Você tem que entender o motivo pelo qual as ações estão valendo cada vez menos. Por que as pessoas estão vendendo as ações? Por que a bolsa está caindo? Esses são pontos muito importantes para você entender se o valor da bolsa está caindo só por um desespero ou se tem algum motivo real por trás daquilo. Hoje, em 2021, alguns dos motivos que faziam a bolsa cair era, primeiro, a crise da Evergrande, que é uma empresa chinesa que devia bilhões de dólares e se ela quebrasse, iriam quebrar várias outras empresas ali, poderia criar uma crise parecida com o que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, só que do outro lado do mundo. Outros problemas, crise energética na China e no Brasil, com a ausência de chuvas, a gente está tendo uma dificuldade aí em gerar energia e isso acaba aumentando o preço de tudo no mercado, porque a maioria das empresas precisa de energia. PEC dos precatórios, a chance do governo quebrar o teto de gastos e a gente entrar numa crise nos próximos anos. Tivemos problemas de inflação no Brasil, então a inflação começou a crescer demais e com isso os juros também. Se o Banco Central aumenta os juros, acaba ficando menos atraente investir em ações, porque se eu colocar o dinheiro em um investimento que é totalmente seguro e me paga 8, 9, 10% ao ano, talvez seja mais interessante eu colocar boa parte do meu dinheiro nesse investimento, ao invés de colocar em ações. E aí as pessoas vendem em ações para colocar nesse investimento. Muitos desses motivos não afetam diretamente o lucro de algumas empresas no Brasil. Então você tem que entender
A crise energética. Quais empresas isso deve afetar mais? Normalmente indústrias são muito afetadas com crises energéticas. Você tem que entender se as ações da sua carteira, as empresas que estão na sua carteira serão afetadas por esses problemas. E aí você consegue prever se no futuro isso vai realmente atrapalhar a chance delas entregarem lucro e não somente é um desespero porque todo mundo está vendendo. Então, reanalise as empresas que estão na sua carteira e entenda se esses motivos que eu falei aqui e outros pelos quais a bolsa está caindo impactam diretamente nessas empresas ou se é somente um desespero. Se é desespero, talvez seja interessante você comprar mais porque a empresa vai continuar boa, as pessoas estão vendendo, você vai comprar as ações mais baratas e aí você vai conseguir ganhar mais dinheiro no futuro, beleza? Então vamos para a última dica. A quarta e a última dica é não ter medo de agir contra a maioria. Se todo mundo está vendendo as ações, não é necessariamente por isso que é a sua hora de vender também. As pessoas que realmente conseguem fazer grandes valores na bolsa são as pessoas que vão contra a maioria e acertam. Não adianta ir contra a maioria e errar também. Se você não tem segurança suficiente ainda para fazer esse tipo de coisa, comece investindo com pessoas que sabem o que estão fazendo. Então você pode investir o seu dinheiro, em vez de investir diretamente em ações, você pode investir em fundos de ações. E aí você coloca o dinheiro em um fundo de ação e existem gestores que são profissionais capacitados para tomar essas decisões por você. Em todas as corretoras existem diversos fundos de ação. Você pode pedir para o seu assessor dicas de fundos e existem vídeos aqui no canal explicando como decidir entre um fundo e outro, tá bom? Outra chance de você investir sem precisar tomar essas decisões difíceis é seguindo casas de análise. Nessas casas, eles te dão dicas de quais ações investir, quando investir. Então você não precisa saber o que fazer, você simplesmente segue o que os especialistas falam para você fazer. Isso é muito interessante ou para quem está começando ou para quem não tem tempo para estudar sobre as ações e tirar aqueles valuations que eu falei para você. Se você está investindo só porque falaram que a empresa é boa ou porque você acha que a empresa é grande e ela vai continuar lá, você está entrando numa briga que todo mundo está usando metralhadora e você está usando a arminha de feijão. Já avisei que vai dar merda isso. Então não faça isso. Não vá querer investir se você não entende ou também não tem interesse em entender sobre as ações, sobre as empresas. Se você está numa situação que você está trabalhando, não tem tempo para ver isso, invista em fundos de ação ou siga casas de análise para eles te dizerem aonde investir. Se você gosta, se você estuda sobre as empresas, não tenha medo de ir contra a maioria. Esses são os grandes momentos em que grandes fortunas são feitas. Quando a bolsa cai, todo mundo vende e poucas pessoas que sabem o que estão fazendo investem corretamente. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever ali embaixo. Se você tem interesse em mais vídeos sobre isso, comenta ali que eu vou ficar muito feliz de criar vídeos para ajudar vocês. Meu nome é Lucas Abruzzese, esse é o Invista-se. Até o próximo vídeo.